E se uma pessoa não mágica, como um aborto, por exemplo, acabasse indo para Hogwarts? Vocês sabiam que um aborto, ou seja, uma pessoa nascida em família bruxa, mas sem poderes mágicos, chegou a ir para Hogwarts? Pois é, e esse evento ficou marcado na história da magia e jamais se repetiu. Mas como isso aconteceu? Como que um aborto foi parar em Hogwarts? Vem comigo para descobrir essa história cheia de emoção e reviravoltas. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Por gerações, a família Buchanan viveu em uma vila nas fronteiras escocesas. Conhecidos por sua força física absurda, temperamento explosivo e um talento notório para exagerar na bebida, eles mantinham os vizinhos à distância, mais por medo do que por curiosidade. A desconfiança dos moradores era muito grande, mas ninguém nunca desconfiou que a magia pudesse correr no sangue dos Buchanan. Ninguém fazia a menor ideia de que eles eram todos bruxos. Quando cada filho completava 11 anos e desaparecia misteriosamente, a fofoca corria solta pelo vilarejo. Os moradores se perguntavam se eles tinham ido para um internato ou simplesmente para o manicômio. Mal sabiam eles que as crianças, na verdade, tinham ido para uma escola de magia e bruxaria. Lá pela metade do século XIX, a casa dos Buchanan era o puro suco do caos. Entre os gritos dos 11 filhos, uma mãe que mal conseguia respirar e um pai com um temperamento bem problemático, o ambiente parecia uma panela de pressão. E eu acho que até por causa disso, o senhor e senhora Buchanan nunca perceberam que o terceiro filho da família, o jovem Angus, era um aborto, ou seja, ele tinha nascido numa família de bruxos, mas não tinha um pingo de magia. E olha, isso era um problema seríssimo, porque o Sr. Buchanan era extremamente orgulhoso da linhagem da família e vivia se gabando de que na família dele nunca tinha nascido uma pessoa sem magia. Para ele, um aborto não era só uma vergonha, era um sinal de que a família estava condenada à decadência. Era algo que na cabeça dele era digno de ser apagado da história da família. Os irmãos e irmãs de Angus sempre tiveram um carinho muito grande por ele. Ele era o favorito de todos na família, porque embora ele fosse o mais alto e o mais forte dentre os irmãos, ele também era o mais gentil de todos eles. Por isso, eles fizeram de tudo para proteger ele, escondendo dos pais o fato dele não ter poderes mágicos. A mentira começou pequena, quase inocente, mas conforme o aniversário de 11 anos de Angus se aproximava e com ele a expectativa de ir para Hogwarts, a preocupação foi crescendo. Afinal de contas, como que eles iam conseguir manter um segredo desse por muito tempo? Como que eles fariam para esconder o fato de que Angus não receberia uma carta de Hogwarts? Foi aí que Flora, uma das irmãs de Angus, no momento de puro pânico, decidiu forjar uma carta de aceitação de Hogwarts. Isso comprou mais algumas semanas de tranquilidade, mas a tensão só aumentava com o passar do tempo. Angus, que era um tanto reservado, mas tinha um coração enorme, tinha certeza absoluta que o pai dele jamais aceitaria a verdade. E por causa disso, ele achou que não tinha escolha e entrou de cabeça no plano dos irmãos. Os irmãos de Angus então levaram ele pro beco diagonal e compraram uma varinha para ele e depois disseram que ela tinha escolhido ele. Quando chegou o dia de ir para Hogwarts, o irmão mais velho de Angus, Hamish, levou ele pro castelo em sua vassoura. Hamish ainda nutria uma última esperança desesperada e no fundo ele acreditava que os professores de Hogwarts deixariam Angus ficar na escola ou que de algum jeito o irmão mais novo e aparentemente completamente sem magia acabasse descobrindo, ainda que fosse uma pequena faísca de magia escondida dentro dele. Mas foi aí que uma coisa que nunca tinha acontecido antes na história da magia aconteceu. E isso marcou a história de Angus e a própria história de Hogwarts também. Num ato de puro desespero, Angus rapidamente passou na frente de uma garota que tinha acabado de ser chamada para ir à frente e enfiou o chapéu seletor na cabeça. O salão principal inteiro ficou em silêncio. E o que aconteceu em seguida ficou gravado na mente de todos os presentes no salão. De maneira muito gentil, mas não menos dolorosa, o chapéu seletor falou algo como: "Você tem um bom coração, é bondoso, mas infelizmente você não é um bruxo." Angus tirou o chapéu enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto e, sem dizer uma só palavra, ele saiu do salão principal humilhado e devastado.
Nunca um aborto tinha chegado tão longe assim em Hogwarts, a ponto de colocar o chapéu seletor na cabeça, e depois desse dia, isso nunca mais aconteceu. Mas a vergonha do Angus não ficou só em Hogwarts. Antes mesmo dele voltar para casa, a notícia chegou aos pais através de uma avalanche de corujas. Quando ele finalmente chegou em casa a pé e completamente abatido, ele foi recebido pelo pai. Envergonhado e furioso, o Sr. Buchanan proibiu ele de cruzar a porta de casa. E não parou por aí. Com o ódio estampado no rosto, o pai lançou feitiços contra o próprio filho, enquanto Angus corria apavorado. Sem ter para onde ir, sem casa ou dinheiro, Angus partiu em direção à capital. Pensem no seguinte, ele tinha só 11 anos de idade e teve que enfrentar uma situação traumática como essa sozinho, tendo nada além da própria determinação ao lado dele. Ele pegou caronas em carroça sempre que conseguiu, mas a maior parte do caminho ele foi a pé mesmo. Quando ele finalmente chegou em Edimburgo, ele teve que mentir sobre a idade dele para conseguir trabalho como operário. E assim, sozinho e sem nenhuma ajuda, Angus teve de recomeçar sua própria vida. Foi durante esse tempo terrível que Angus se surpreendeu a descobrir que os trouxas não eram nada parecidos com os monstros que os seus pais haviam descrito. Pelo contrário, ele teve a felicidade de encontrar acolhimento na casa de um capataz generoso e por sua esposa também, e o casal não tinha filhos, e eles abriram as portas da casa deles para Angus como se ele fosse da família deles. Com o passar dos anos, Angus cresceu e se tornou um homem impressionantemente forte e admirável, tanto por sua bondade quanto por suas habilidades físicas. Contudo, ele nunca sequer ousou mencionar o passado dele, tudo que ele tinha deixado para trás. Agora, o fato é que a infância do Angus foi passada inteira com ele desviando de feitiços quase todos os dias, o que tornou ele surpreendentemente rápido para alguém do tamanho dele. Então, logo ele encontrou sua maior alegria e orgulho no atletismo e rapidamente se destacou no rugby, um esporte trouxa relativamente novo na época. Além disso, os vários anos ajudando os irmãos a pegar pomos de ouro no quintal fizeram dele um talento natural no cricket também. Em 1871, Angus Buchanan fez história ao participar do primeiro jogo internacional de rugby representando a Escócia contra a Inglaterra em Edimburgo. E quando entrou no campo, ele ficou paralisado por um instante ao olhar para a arquibancada. Lá estavam todos seus 10 irmãos e irmãs torcendo por ele. Mesmo desafiando o desprezo do pai pelas atividades trouxas e ignorando a ordem de nunca mais ver Angus, eles foram encontrar ele e estavam lá para apoiá-lo. Angus foi completamente tomado por essa demonstração de amor dos irmãos dele e foi logo marcando o primeiro ponto do jogo e, no fim, ajudou a levar a Escócia à vitória. Esse reencontro com a família mudou tudo para Angus. Ele começou a repensar sua relação com o mundo mágico e em 1900 ele publicou um livro revolucionário, Minha Vida como um Aborto. A obra foi um sucesso mundial e trouxe à tona a realidade das pessoas que tinham nascido em famílias bruxas, mas que não tinham poderes mágicos e que até então viviam escondidas. Muitos tentavam se integrar ao mundo mágico, mas se sentiam como cidadãos de segunda classe. Outros cortavam completamente os laços e viviam como trouxas, renegando suas origens. O livro de Angus deu voz a essas pessoas marginalizadas e colocou elas e suas dificuldades no centro das discussões dentro da comunidade mágica. Angus Buchanan alcançou um tipo de fama que poucos conseguiram. Ele foi celebrado tanto no mundo bruxo quanto no mundo trouxa, algo inédito até então. Bruxos de várias partes do mundo começaram a aparecer nos eventos esportivos em que ele jogava, curiosos para ver de perto o desempenho do famoso aborto. Foi nessa época que o rugby conquistou muitos fãs entre os bruxos. O esporte trouxa cativou muito a comunidade mágica. Muitos bruxos ficaram impressionados com a coragem e a força dos trouxas jogando um esporte tão duro e sem truques mágicos como aparatação para desviar dos golpes ou poção esquelece para curar os ossos quebrados. Quando Angus faleceu, ele foi reverenciado tanto por bruxos quanto por trouxas, um feito extremamente raro na história da magia. Ele se tornou um exemplo brilhante de superação, alguém que tirou o máximo das circunstâncias que a vida deu para ele, mesmo sendo modesto demais para perceber o impacto que causou. O legado de Angus continua vivo. No fim, o garoto de 11 anos que queria estudar em Hogwarts, mesmo não tendo poderes mágicos, acabou fazendo parte da história da escola de magia e bruxaria. O troféu Angus Buchanan por esforço extraordinário é entregue
todo ano para um dos alunos, e seu livro, Minha Vida como um Aborto, já chegou à marca impressionante de 110 edições. Essa história de Angus Buchanan é o tipo de história incrível que infelizmente não é tão conhecida ou discutida entre os fãs de Harry Potter. A história dele ensina lições poderosas sobre superação, resiliência e coragem para encarar a vida com firmeza. Ele mostrou que por mais injusta ou difícil que a nossa situação possa parecer, ficar reclamando disso ou ficar sentindo pena de si mesmo não vai mudar a nossa realidade. Angus enfrentou seus desafios de frente, encontrou forças onde parecia não haver nenhuma e construiu um legado que inspirou tanto bruxos quanto trouxas. A jornada dele nos lembra que aceitar quem somos e agir com determinação é o primeiro passo para transformar nossa história. Mas e aí, o que vocês acharam da incrível história de Angus Buchanan? Vocês já conheciam esse personagem no mundo bruxo? Acham que ele merecia mais destaque entre os fãs? Quem sabe uma série sobre ele ou até mesmo um filme? Eu quero muito saber a opinião de vocês, então deixa aí nos comentários. E ó, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, clica nesse botão e se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Wizarding Bruno. Estão aparecendo aí na tela algumas sugestões de vídeos para vocês assistirem. Confere lá e a gente se vê aqui no Nox.